Olá, bom dia. Bom dia para você. Bom dia para a sua família. Bom dia para todos os amigos e para todas as amigas que nos acompanham nesse canal. Oxalá que possamos estarmos vivendo em plena luz do dia. Oxalá que possamos então sentirmos a presença do nosso Pai das luzes. A mensagem que nós gostaríamos de deixar para você hoje se encontra no relatório sagrado do primeiro livro, do livro da genealogia, o livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1 e o verso 2, que nos diz as seguintes palavras: No princípio criou Deus os céus e a terra estava, porém, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. É justamente a respeito da criação que nós gostaríamos de frisar um pouquinho, a fim de que nós, criaturas de Deus, pudéssemos saber que Deus existe, que tudo veio por meio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez. E disse Deus: haja luz. E a luz apareceu. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus as trevas de noite e a luz de dia, e houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja porção seca. E a porção seca apareceu, e fez Deus separação entre a porção seca e as águas, e chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E haja firmamento em cima nos céus e firmamento embaixo dos céus. E firmamento em cima Deus chamou de céus. E a Bíblia diz que houve tarde e manhã, o segundo dia. E a Escritura nos fala que Deus disse: haja relva sobre a face da terra, e a terra toda se encheu de relva, de plantas de todas as espécies, criadas somente pela ordem de Jeová. A Bíblia diz que no quarto dia, Deus, ele disse: haja cardumes de peixes, de seres vivos embaixo das águas, e povoem-se as águas. E assim, amigos, aconteceu. No quinto dia, a Bíblia diz que Deus, pela sua ordem, ele diz assim: haja luzeiros no meio do céu. E criou Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, a fim de que sirvam de sinais, dias e anos. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No sexto dia, Deus então resolve criar os animais, os selváticos e os animais domésticos. E por último, ele disse: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes das águas. E Deus criou homem e mulher, à sua imagem os criou. Maravilha! Nós sabemos que existe um Deus que criou as coisas de maneira muito sábia, com ordem e com decência. Depois que Deus havia criado todas as coisas, no sexto dia da semana, a Bíblia diz, no capítulo 2,
do relato de Gênesis, havendo Deus criado os céus, a terra e todo o seu exército de anjos, de estrelas, satélites, sóis e galáxias, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus, ele descansou, ele santificou e ele abençoou o sétimo dia. Que sétimo dia é este? Segundo as Escrituras Sagradas, chama-se o sábado. Sábado, do original, a palavra sábado, que significa dia de descanso. Deus descansou não porque estava cansado, mas para poder dar o exemplo à humanidade que o homem precisa de um dia de descanso para realmente lembrar do seu Criador e adorar o seu Criador e louvar o seu Criador. Justamente isso. Muito bem. Nesse universo de coisas que nós estamos vivendo, existe realmente duas teorias que defendem a origem das coisas. Uma é a criacionista e a outra é a evolucionista. A criacionista defende que existe um Criador acima de todas as coisas e que por meio dele as coisas vieram à existência. A evolucionista já diz que as coisas para vir à existência não dependeu de um Criador, mas dependeu de uma evolução, de uma nuvem de gás que se aqueceu e se explodiu e as coisas foram aparecendo. Das duas teorias, nós ficamos com a criacionista. Porque não existe um relógio sem ter um relojoeiro. Não existe um automóvel se não tiver um fabricante. Não existe uma casa se não tiver um arquiteto, um pedreiro. Então, prezados, segundo o relatório bíblico, Deus é único. Ele é onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele é onipresente, porque está presente em todos os momentos, em todos os lugares ao mesmo tempo. E pensando nesse único Deus, o apóstolo São Paulo, em Efésios 4:6, ele diz assim, porquanto há um só Deus e Pai de todos, qual age por meio de todos e está entre todos. Resolvi fazer essa pequena mensagem aqui, a fim de que você possa tirar um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Porque assim, todo mundo diz que ama Deus, todo mundo fala que quer Deus, todo mundo depende de Deus. Sem Deus nós não somos nada, e Deus sem nós, Ele é o mesmo. Como disse Jesus, sem mim vocês não poderiam fazer coisa nenhuma. Dependemos de Deus para dormir, para jantar, para despertar, acordar, para comer, para viajar, para trabalhar, para o lazer, para tudo na vida. Nós dependemos dele, porque ele é quem nos concede as faculdades mentais, físicas, emocionais, psíquicas, o apetite, sono, paladar, o olfato, a visão, a audição, a voz. Tudo depende dele. E se ele suspender o oxigênio por algum
período de tempo muito curto, a gente deixa de existir. Então, é esta mensagem que eu gostaria de deixar para você. Deus ama muito você. Deus ama a todos nós. Deus ama a minha família, Deus ama a tua família. Vamos abraçar essa causa e prestar a nossa adoração àquele que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Se essa mensagem falou no seu coração, que você possa realmente se inscrever no nosso canal, você possa também deixar o seu comentário, que você possa compartilhar com outras pessoas. Você possa também deixar o seu joia, ativar o sino das notificações. Isso é muito importante e relevante. Um abração do seu amigo, do seu irmão, de todas as horas. Eu amo você, em nome de Jesus. Amém.